Olá, seja bem-vindo a essa segunda videoaula da disciplina Doutrina 2. Na aula passada nós vimos a respeito da conversão. Vimos dois pontos essenciais. O primeiro, que o ser humano é possível ser convertido. E o segundo ponto primordial é que a conversão é uma obra exclusiva de Deus Espírito Santo que faz através dos meios da graça. A conversão, embora seja algo que acontece no interior do coração do ser humano, ele se manifesta na forma exterior, como por exemplo, na vida do ser humano, nas suas atitudes, na sua confissão pública de fé e assim por diante. Portanto, a conversão consiste basicamente em que o coração creia em Cristo como seu Salvador e receba a fé em Jesus. Portanto, arrependimento, graça e fé são obras essenciais do Espírito Santo que acontece no processo da conversão. Na aula de hoje nós vamos olhar basicamente os 3 primeiros passos da conversão. Então vamos lá? A nossa aula de hoje compreende o conteúdo que está no sumário da doutrina cristã, basicamente das páginas 106 à página 116. Vamos para o primeiro passo da conversão. Ele está lá na página 106 do seu sumário. O primeiro passo da conversão diz lá: pela lei, Deus opera conhecimento do pecado e contrição de coração. Antes de falar basicamente desse passo, queria fazer algumas observações a respeito de lei e evangelho. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão. Lei e evangelho é uma doutrina bíblica e é uma doutrina ensinada e explorada basicamente por nós luteranos. Mas o que a gente entende de fato quando a gente fala de lei e de evangelho? Basicamente, é importante que a gente se atenha a esses dois conteúdos, ou melhor, a essas duas doutrinas, lei e evangelho. São, na realidade, princípios de interpretação da Bíblia. Martinho Lutero, ele dizia que esse assunto é tão difícil de ser distinguido que ele daria o título de doutor em teologia para aquele que faz com muita facilidade a distinção entre lei e evangelho. Mas de uma forma muito simplória, a gente poderia dizer assim que a lei, Deus revela aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E que no evangelho, a Bíblia revela aquilo que Deus fez e faz por cada um de nós. Quando nós falamos sobre a lei, e a lei diz respeito ao primeiro passo da conversão, nós também fazemos uma distinção didática para entender melhor a lei. Nós dizemos que a lei de Deus, ela possui 3 usos. Você já deve ter ouvido falar isso aqui. Os 3 usos da lei. A lei como norma, a lei como freio e a lei como espelho. Isso é fácil de entender. A lei enquanto norma, ela diz a vontade revelada de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Ela revela, ela é a norma, ela normatiza. A lei enquanto freio, a figura já diz por si só, freio para. A lei é aquela palavra que diz pare de fazer isso, não continue por esse caminho. E a lei enquanto espelho é a palavra de Deus enquanto aquela que mostra, que me faz enxergar, que revela o meu erro, o meu pecado. De uma certa forma nós podemos dizer que a lei, ela prepara o coração do pecador para receber o evangelho. Pela lei, por exemplo, a Bíblia ensina que o evangelho, ele convence o pecador dos seus erros. Olhem, por exemplo, o que Paulo ensina para nós em Romanos 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado, isto é, salvo, diante de Deus pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, a lei como espelho. Pela lei, diz ele, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quando nós conhecemos a vontade revelada de Deus, a lei revelada de Deus na Escritura Sagrada, nós também conhecemos os nossos erros, porque a palavra me revela tanto o Evangelho, quanto também me revela aquilo que Deus, que desagrada a vontade de Deus. Então, a lei tem esse papel, o papel de convencer o pecador dos seus erros, demonstrar ao pecador a necessidade que ele tem de um Salvador.
E ao ser convencido do seu pecado, o homem ele é levado a um desespero. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele vai falar de dois tipos de desespero. O desespero ou a tristeza, como ele usa a expressão, a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o homem ou segundo o ser humano. A tristeza segundo Deus é aquela tristeza que provoca no coração do pecador o temor a Deus. E, portanto, é a tristeza que vai levar o pecador a perguntar-se por aquilo que ele precisa para ser salvo. Já a tristeza segundo o ser humano é uma tristeza que apenas provoca desespero. Ela não oferece nenhum caminho. Ninguém, então, que não sabe que é pecador, ou ninguém que não conheça sobre os seus pecados, ele enxerga a necessidade de um Salvador ou do perdão. Então, esse é o papel da lei. A lei prepara o coração do pecador para que ele reconheça que é um pecador, para que ele entenda que é um pecador e que ele necessita de um Salvador. Mas aí vem um ponto importante. Se por um lado a lei me convence do meu pecado, ela mostra o meu erro e convence que eu sou pecador, por outro lado, a lei não é capaz de revelar o Salvador. Esse é o papel do Evangelho. A lei, ela não opera a fé e ela também não pode salvar o pecador arrependido. Portanto, confira lá na sua Bíblia, Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Sugiro que você leia agora calmamente esse texto e reflita sobre isso. Observe como ele descreve a respeito da lei. A lei como aquela que leva o pecador a entender, muitas vezes, que ele precisa de um Salvador, mas que não revela quem é esse Salvador e como é o caminho da salvação. Portanto, nós dizemos que existem muitas vezes algumas pregações que elas pairam basicamente na lei. E nós chamamos isso de legalismo. Legalismo é uma pregação centrada basicamente na lei. Ou seja, quando você assiste uma pregação e você sai de lá com aquela sensação de que você está ouvindo uma lição de moral atrás da outra, ou você chega no final da mensagem, até mesmo do pastor, e você chega no final e você tem a sensação de que tudo agora o que precisa ser feito para a sua salvação está nas tuas mãos e é você que tem que fazer, então você ouviu uma pregação legalista. Uma pregação que te leva a crer no caminho da autojustificação ou da autojustiça. Então preste bastante atenção. A lei de Deus é necessária, é fundamental, basicamente para mostrar o erro, revelar o pecado e dizer que eu preciso de um Salvador. Mas ela não aponta qual é o caminho da salvação. E nem tampouco ela me traz a salvação ao pecador. Vamos agora ao segundo passo da conversão. O primeiro passo fala da lei como aquela que prepara o terreno para o Evangelho. O segundo passo, portanto, mostra como o Espírito Santo chama os seres humanos por meio do Evangelho. E aí vamos recordar o significado da palavra Evangelho. Evangelho tem basicamente o sentido de uma boa nova, uma boa notícia. E que boa nova é essa? Eis que hoje vos trago uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Qual é? A que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então a boa nova do Evangelho tem a ver com a notícia da salvação. Então, portanto, quando a lei ela opera a contrição, quando ela opera a tristeza no coração do pecador, então é o momento em que o Espírito Santo ele oferece o convite do Evangelho. O Evangelho, ao contrário da lei, que me traz ameaça, que me traz palavra de juízo, que me traz palavra de condenação, que me acusa, o Evangelho, por sua vez, ele oferece graça. Graça, que é o favor que Deus tem e que é imerecido da nossa parte. Traz a misericórdia,
traz o perdão de Deus. É isso que o Evangelho oferece. E é importante observar como o Evangelho é um meio eficaz de Deus trazer o perdão para as nossas vidas. O profeta Isaías vai falar no capítulo 55 que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, sem que antes ela faça aquilo que ela precisa fazer. Isso mostra que o caminho do Evangelho é um caminho exato, um caminho no sentido de que ele é perfeito, que ele de fato não tem nenhum tipo de defeito, né? Daqui a pouco eu vou falar a respeito daqueles que não creem. Se nós olharmos o início do capítulo 55 de Isaías, lá nós vamos nos deparar com uma expressão engraçada quando o profeta, né, diz, movido por Deus, obviamente, venham e comprem sem ter dinheiro. O que é essa expressão quando você lê lá em Isaías capítulo 55, nos primeiros 3 versículos? O que você entende por esse convite? Venham e comprem sem ter dinheiro. É um convite para falar da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus não é merecida por nós, como a gente viu na primeira aula. A graça de Deus é um perdão, aliás, é um benefício exclusivo da dádiva de Deus. Lembram-se da história do carcereiro de Filipos? Lá em Atos capítulo 16, quando ele se apavorou e ele então, apavorado, ele pergunta, ele queria se matar, né? E aí os apóstolos dizem, não faça isso. E ele diz, mas o que eu posso fazer para ser salvo? E aí então vem o convite do Evangelho, crê no Senhor Jesus. Veja, esses convites do Evangelho, a gente precisa tomar cuidado, que às vezes as pessoas olham para isso como um primeiro chamado, ou seja, como se o crer no Senhor Jesus fosse algo que dependesse exclusivamente de mim. Não, crer no Senhor Jesus é um convite do Evangelho para aquele que recebeu a lei de Deus e agora foi contristado pelos seus pecados. Foi levado a se perguntar, a reconhecer a sua pobreza espiritual e a se perguntar, mas e agora? Agora vem o convite do Evangelho. Vinde, benditos do meu Pai. Vinde, crede, venham porque tudo está preparado. Esse é o convite para aquele que está arrependido. O convite do Evangelho, por sua vez, é um convite universal. Ou seja, a graça de Deus, ela é estendida para todas as pessoas. O que não quer dizer que todas as pessoas serão beneficiadas pela graça de Deus, pois se beneficia da graça de Deus aquele que crê em Cristo como seu Salvador. E aí então vem a pergunta, mas e por que então alguns não creem? Se a palavra de Deus, ela tem poder em si mesmo. Bom, o convite do Evangelho, é preciso frisar bem isso, é um convite sempre eficaz. Não tem defeito no convite do Evangelho. Mas se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 16, você vai ver que a dureza do coração do homem, ele leva muitas vezes o homem a impedir que o Evangelho faça o seu papel. O chamado de Deus, da parte de Deus, ele é sincero. Portanto, a falta de efetividade na conversão, na ação do Evangelho, ele não está na palavra do Evangelho, mas ele está exclusivamente na vontade perversa do ser humano. Leia, por exemplo, Romanos 10, versículo 16 até o versículo 21. Lá quando se fala da inconversão, então é citado o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel que muitos, ou melhor, todos ouviram a mesma palavra, mas nem todos se voltaram para o Senhor. E aí Deus vai dizer, mas eu sempre estive lá. Estive lá com a minha palavra, sempre estive lá com os meus profetas, sempre estive lá exortando. E também em Atos capítulo 7, versículo 51, nós lemos que é possível ao pecador resistir ao Espírito Santo. De que maneira a gente resiste ao Espírito Santo? Quando a gente se torna amantes dos nossos próprios prazeres. Quando nós preferimos seguir as nossas perversidades humanas. Então o ser humano ele tem esse direito de resistir à graça de Deus. Mas isso não quer dizer que a graça de Deus se tornou ineficiente, que o Evangelho foi ineficiente. Não, pelo contrário, olhem a parábola do semeador, por exemplo. A semente era a mesma.
ela era semeada abundantemente. Portanto, o que diferenciava era o tipo de solo aonde ela caía. Assim, muitas vezes também por que então a mesma palavra é pregada para 10 pessoas, 8 ou 9 são transformadas e uma não é? O defeito está onde? Está na dureza daquele coração. Mas isso não quer dizer que aqueles que foram convertidos, eles fizeram alguma coisa por eles. Não. A lei fez efeito. A lei operou arrependimento. A lei levou eles à contrição. Lhes causou tristeza. E agora o Evangelho lhes deu o convite gracioso. Ao passo que aquele preferiu amar os desejos perversos do seu coração. Vamos agora ao terceiro passo da conversão. Esse nós queremos nos ater um pouquinho mais. Vimos o primeiro passo, no qual a lei, ela prepara o terreno, levando o pecador a reconhecer o seu erro. O segundo passo, que é o convite do Evangelho para que o pecador creia em Cristo Jesus. E agora então o terceiro passo é quando o Espírito Santo ilumina o ser humano com os seus dons, operando nele o dom da fé. Fé. O convite, o efeito do Evangelho é basicamente a fé que é colocada no coração da pessoa que é convertida. O apóstolo Pedro vai dizer isso: vocês foram chamados das trevas para dentro da luz. Que trevas é essa que ele fala lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? É as trevas do pecado, é da incredulidade. Nós somos chamados da incredulidade para dentro da luz. E essa luz significa ser chamado, em última instância, para dentro de Cristo, para dentro da fé salvadora. E qual é o benefício que a fé ela cria em nossos corações? Ao me dar a fé, o Evangelho me leva a crer exatamente em quê? A fé me leva a crer, qual é o conteúdo da fé? Nas promessas de Deus. Então, é pela fé que nós nos apropriamos, que nós cremos, que nós confiamos nas promessas que Deus tem. E por isso, uma pessoa que é levada à fé salvadora, o Espírito Santo cria, por meio desse sentimento nela também, um coração que deseja pelas coisas de Deus. Um coração que almeja em servir a Deus com seus dons e, em última análise, um coração que quer testemunhar. A pessoa que recebe a fé salvadora, ela tem anseio de servir a Deus. Anseio também de querer falar, de querer compartilhar esta fé. Portanto, não existe, digamos assim, um grau mínimo de fé para que uma pessoa seja considerada convertida. A fé, quer seja ela uma fagulha de fé, ou quer seja uma fé muito robusta, digamos assim, ela é fé salvadora se ela estiver assentada no objeto correto da fé, que é Cristo Jesus. Uma fagulha de fé, se estiver em Cristo, já é uma fé salvadora. Por exemplo, há no TPL, Cancioneiro da Juventude, uma canção, acho que é 63, que fala uma centelha só. Uma centelha é uma fagulha. Uma centelha só, um grande fogo faz. A fé muitas vezes inicia como se fosse uma chama bem pequenininha. Mas à medida que ela vai sendo fortalecida, ela também vai aumentando, ela vai se solidificando. Mas é importante observar que esse fortalecimento da fé, ele também é um dom de Deus Espírito Santo. E aonde é que a minha fé se torna fortalecida, robusta? É justamente nos meios da graça, na palavra, no alimentar-se da Santa Ceia. Ali nós somos fortalecidos para termos uma fé mais robusta. Falar em fé pequena, fé fraca e fé forte é tão equívoco quanto a gente falar que existe pecado, pecadinho e pecadão. Se você que está me ouvindo da escola bíblica, não ensine essa canção para suas crianças. Pecado, pecadinho, pecadão. Não existe esse conceito. Pecado é sempre pecado, independente do tamanho que ele seja. Ou melhor, não há tamanho para o pecado, né? Pecado é desobedecer, desagradar a Deus. Portanto, é preciso dizer também que a conversão é um ato instantâneo. Isso quer dizer que não existe uma pessoa meio convertida. Então, a conversão se dá num ato único. E ela ocorre
quando há o primeiro grande anseio do pecador pela graça de Deus. Por exemplo, voltemos ao carcereiro de Filipe. O momento da sua conversão, nós poderíamos dizer, foi aquele momento em que ele diz: o que eu faço para ser salvo? Veja, a pergunta dele é um pouco voltada para o que eu faço, né? Mas na verdade eu não faço nada. Se até fazer essa pergunta, ou melhor, até fazer essa pergunta, é obra que Deus Espírito Santo provocou no pecador quando ele ouviu a lei da palavra de Deus. Portanto, nós também precisamos falar da conversão reiterada. O sumário vai trazer essa expressão. O que é uma conversão reiterada? Isso significa dizer que uma pessoa, ela pode ao longo da vida perder a fé, né? É errado dizer que uma vez na graça, a pessoa vai morrer na graça. Ou uma vez que está na fé, vai morrer na fé. Isso não é verdade. Por isso que muitas igrejas evangélicas, por exemplo, elas não entendem e criticam o batismo infantil. Porque elas dizem, os luteranos dizem que o batismo salva. E aí muitos luteranos passam a vida acreditando que só porque eles foram salvos, eles podem viver de qualquer maneira a sua vida que eles vão para o céu. Isso não é verdade. Quem entende, quem ensina isto, entende errado tanto o batismo quanto também a salvação. Dizer que o batismo traz salvação é uma verdade. E é inquestionável, biblicamente falando. Agora, outra verdade também é dizer e afirmar que o ser humano que foi levado à fé, ele pode perder a fé. E você deve conhecer pessoas que ao longo da vida, elas perderam a sua fé. E por isso a conversão reiterada tem a ver com o voltar-se constantemente para Deus. Então, é voltar de novo. E cada vez que um ser humano perde a sua fé, o caminho de volta é o caminho inicial da conversão. É a lei que faz a contrição, é o caminho do Evangelho que faz o convite, é o dom da fé que o Espírito Santo opera, e aí decorrem os frutos da fé. Portanto, a Bíblia usa muitas expressões para falar de conversão. Você às vezes vai encontrar como uma iluminação, como regenerar, renascer, vivificar, ressurgir. Todas essas são figuras ilustrativas que é usado na Bíblia para descrever a obra da conversão feita por Deus Espírito Santo. Uma outra parte fundamental da vida daquele que foi levado à fé salvadora, daquele que foi convertido, é uma vida de arrependimento diário. É aquilo que nós cristãos precisamos fazer todos os dias: confessar o nosso pecado, buscar o perdão de Deus, almejar por uma vida nova, buscar a força do Espírito Santo para isso. O arrependimento, portanto, ele é algo que faz parte da vida de todos os cristãos. E o arrependimento, nós poderíamos dizer assim, ele consiste basicamente em duas partes. A primeira delas que é a contrição. O que é a contrição? A contrição é a tristeza, é o sentir profundamente um pesar pelos erros que nós fazemos. Mas essa tristeza, aí é aquela tristeza que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, é a tristeza segundo Deus. É a tristeza que produz em mim uma dor por ter magoado a vontade de Deus. E essa contrição do cristão, ela provoca em nós cristãos um sentimento de temor. Esse temor é muito mais do que um medo, por causa da justiça, da ira e da condenação. Mas é um temor no sentido de respeito, de amor, um temor no sentido de sentir um pesar por ter ofendido a vontade do nosso Deus. Então essa é a primeira parte do arrependimento. Ele nos leva a sentir um profundo pesar. Em segundo lugar, seguido a isso, vem a promessa do Evangelho. O verdadeiro arrependimento não apenas ele se entristece, mas ele se agarra confiantemente na promessa do Evangelho, que é a promessa do perdão. E aqui quero fazer uma ressalva. Há muitas pessoas que às vezes elas sofrem durante muito tempo com problemas emocionais e que às vezes são problemas de ordem espiritual.
Pessoas às vezes cometem algum pecado na sua caminhada, que elas julgam mais graves do que outros, e elas não conseguem conviver com as consequências desse pecado. Às vezes a pessoa até já confessou seu pecado, já sentiu profundo pesar, sincero, verdadeiro, já levou o seu coração em confissão perante Deus, mas ainda assim às vezes ela não sente uma paz com esse pecado que ela já confessou. Por quê? Porque aí vem a segunda parte. Às vezes nós confessamos o pecado, mas temos a dificuldade de crer e se agarrar nas promessas do Evangelho, nas promessas do perdão. Então, o arrependimento é algo essencial da nossa vida de convertidos em Deus, mas ainda, por último, quero dizer que o arrependimento não é uma obra humana. Às vezes as pessoas se equivocam e pensam que eu me arrependo porque eu, humanamente falando, provoco esse sentimento em mim. Na realidade, não. Quem provoca o sentimento do arrependimento em mim é Deus Espírito Santo, que age por meio da lei de Deus. A lei como norma, como freio, como espelho. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu sou confrontado com os meus pecados e também sou levado e movido para crer na graça de Deus. Você já deve ter ouvido a respeito da fé algumas afirmações, tipo, o que importa é ter fé, ou toda fé é boa. Você concorda com essas afirmações? Vamos olhar para a fé enquanto obra do Evangelho em nossas vidas. Essa é uma das primeiras coisas que o Evangelho me oferece no seu convite gracioso. Mas o que é fé para você? Vamos olhar aquilo que a Bíblia traduz como fé ou define como fé. Hebreus capítulo 11 talvez seja a definição mais clara. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Na página 114 do sumário, você vai encontrar a respeito do objeto da fé. O que significa falar objeto da fé? Objeto da fé, na realidade, é aquilo em que a sua fé se apega. A fé vai requerer sempre o objeto ao qual se apegar. Por exemplo, alguns colocam a sua fé em imagens. Outros colocam a sua fé na sua autojustiça. Eu posso, eu consigo, tudo que eu tenho é eu que lutei, tudo que eu tenho é batalha minha, etc. e tal. Isso é um caminho de autojustiça. Por isso, muitos às vezes não têm tempo para Deus e muitos também nem reconhecem a sua necessidade, ou a necessidade que tem a dependência de Deus. Portanto, nós dizemos que colocar a fé nestes objetos, seja na imagem, seja na autojustiça, seja no seu dinheiro, seja lá no que for, ou até mesmo às vezes numa pessoa, é um objeto falso da fé. A fé verdadeira, ela também possui o objeto certo. A lei jamais pode ser o objeto da fé. E aí vem novamente aquilo que eu estou chamando a atenção para você perceber quando você ouve ou quando você prega a respeito da palavra de Deus. Quando você prega ou quando você ouve uma pregação, onde você é levado a entender que você merece a graça de Deus se você não cortar o cabelo, se você não desobedecer, se você não falar palavrão, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Ou seja, pregações que são assentadas em um monte de regras humanas de que pode e do que não pode fazer. Isto é colocar o objeto da fé na lei. Mas a lei não tem possibilidade de salvar ninguém. A lei apenas revela o pecado, aponta o meu erro e faz eu entender que eu preciso de um Salvador. Ponto final. Mas ela não diz que caminho é esse e não consegue me dar fé. Portanto, quando você ouve as pregações evangélicas de uma forma geral, elas são fortemente voltadas para o senso de legalismo. Comece a prestar atenção. Faz uma experiência. Procura aí na internet uma pregação qualquer e faz esse exercício.
Começa a analisar qual é o caminho que ela está apontando, para onde essa pregação tem apontado. Ou então faz uma experiência mais simples. Escolhe uma música qualquer do universo gospel. E aí começa a prestar atenção. Essa música, ela fala mais do quê? Ela fala mais daquilo que Deus faz em Cristo por mim, da obra de Jesus na cruz. Ela exalta Cristo? Ou ela fala muito mais daquilo que eu quero fazer por Deus, ou daquilo que eu vou fazer para Deus, eu te procuro, eu te busco, eu isso, eu aquilo. Onde é que está o centro? No homem. Isso é lei, isso é legalismo. O caminho da graça, ele aponta para Jesus como Salvador. Então, a lei jamais pode ser o objeto da nossa fé. Aquele que assentar a sua fé na lei, esse estará destruído. Porque se você quer ir para o céu cumprindo a lei, você precisa cumpri-la 100%. E aí não precisa nem dizer, né, que nenhum de nós consegue. O único que cumpriu a lei é Cristo Jesus. Portanto, o objeto certo da fé é Cristo Jesus. Ele precisa ser o conteúdo da minha fé e ao mesmo tempo objeto da minha fé. A fé salvadora é a fé que se apega nas promessas do Evangelho. E o Evangelho, ele tanto requer a fé, como ele opera a fé, e é ele mesmo objeto da fé. Porque se o Evangelho é a boa nova da salvação, em última análise nós podemos dizer que o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Ele é o conteúdo da boa nova. E, portanto, Cristo e os seus méritos é que são o conteúdo do Evangelho e por isso também devem ser o objeto da nossa fé. A fé é um presente de Deus. Não se engane. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto fala da fé. E esta fé, não vem de vós. É um dom. É um presente de Deus. E por fim, agora um testezinho. Responda rápido aí. Verdadeiro ou falso? Nós somos salvos por causa da fé. Se você respondeu verdadeiro, você errou. Nós somos salvos por causa da graça de Deus. Por meio da fé. A fé é um instrumento que Deus me dá, por meio do qual eu tenho acesso aos méritos graciosos de Jesus que Ele conquistou na cruz. Deus te concede nessa fé até o fim da vida. Amém. Muito bem, essa foi a nossa segunda aula, então compreendendo das páginas 106 a 116 do sumário. Como você pode perceber, é um conteúdo um pouquinho mais denso. Mas ele não é tão difícil. Se você ler com calma e fazer a leitura com bastante atenção, você vai compreender bem. Eu sugiro então que após ter olhado esse vídeo, essa videoaula, você volte a ler mais uma vez o seu sumário, com calma, conferindo as passagens na Bíblia. E também, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nos escreva, nos remeta a sua pergunta para que nós possamos também ajudar você a esclarecer a sua dúvida. Não deixe tudo para a última hora, vá fazendo as suas perguntas que estão lá no manual, no guia de estudo, vá respondendo. Agora você já pode responder quase todas aquelas perguntas que estão lá na primeira parte, no primeiro módulo. Então hoje nós estudamos os 3 primeiros passos da conversão. Bons estudos, fiquem na paz do Senhor.